Bom, muito boa tarde para todo mundo que está aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bom ver todos aí participando, interessados nessa aula. Uma aula que é muito especial, porque vai falar de uma das coisas que vai na veia assim, do que o Petro fala muito, que é sobre os aspectos positivos por trás das nossas negatividades. E aqui vai ficar muito claro também como o Petro que é muito direto nessa palestra. O guia nessa palestra foi muito assim, para não deixar dúvida e dizer claramente o que ele queria transmitir. Essa é a palestra 219 do PETWORK. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia PETWORK e também sou terapeuta. Quem está vendo gravado, seja muito bem-vindo também. Não esquece de se inscrever no canal e marcar as notificações, porque aí você recebe sempre que sair uma aula nova, você já recebe. E é muito bem-vindo ou muito bem-vinda para vir aqui ao vivo, junto com todos aí toda segunda-feira, 13h. Para quem talvez não conheça o Pathwork, né, não teve esse contato antes, está vindo pela primeira vez, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, baseado em 258 palestras que foram transmitidas por uma entidade espiritual chamada O Guia. A gente denomina essa entidade o Guia. Então, o Guia falou, o Guia disse, é o guia que transmitiu essas palestras ao longo aí de 20 anos, através da médium Eva Pierracos. Todo esse material é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petwork Brasil a utilizar o material. Então, tudo isso tem, inclusive a formação de facilitadores e helpers, tem regras bem estabelecidas, é uma formação longa, mas que faz a gente ter muito contato e muita base para poder falar desse conteúdo, porque é um conteúdo de uma pureza, uma clareza, e às vezes é tão direto que a gente entra um pouco na resistência. Fala assim, não pode ser tão simples assim, ou, ai, não, isso aqui eu sei, parece verdade, mas parece que não encaixa. Então, esse tipo de questão é que a gente trabalha muito para poder dar aula de Petwork e fazer essa compreensão mais fácil para todos. Ao longo do trabalho de autoconhecimento do Petwork, a gente usa 5 ferramentas. Só tem isso. Prece, meditação, a leitura das palestras, que é uma leitura que você pode fazer, uma leitura pessoal, o estudo das palestras, que pode ser feito em grupos de estudo ou pessoalmente com helper, individualmente com helper, e um exercício chamado revisão diária, que a gente faz nos grupos de estudo, ensina e ajuda a pegar todo esse conteúdo e aplicar na vida prática, no dia a dia. 5 ferramentas muito poderosas que realmente viabilizam esse trabalho de uma forma muito direta. Para quem precisar de mais informações, tem o nosso site aí, vhterapias.com.br. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Então, a gente vai começar utilizando as 2 primeiras ferramentas, que são uma prece e uma meditação. Então, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, se sentarem de uma forma que você coloque seus pés no chão. E nesse primeiro momento, vai só reconhecendo a sua chegada nesse lugar de estudar Pathwork, nessa aula aberta, que é aqui que você está neste momento. Aqui e agora. Inspira, expira. Vai levando a sua atenção aos seus pés como um todo, aos seus tornozelos, panturrilha, canela, joelhos, coxas, quadril, cintura. Percebendo que você entrou em contato agora com toda a parte inferior do seu corpo. Vai reconhecendo
agradecendo a Deus por ter essa parte, ter suas pernas, pés. Vai levando a sua atenção às suas costas, sua coluna vertebral, seus ombros, sua barriga, o seu diafragma, seu peito, seus braços, suas mãos. Respirando tranquilamente, reconhecendo também todo o seu tronco, onde estão seus órgãos, pulmão, coração, seus braços e suas mãos, como está tudo conectado. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E perceba que você chegou aqui com todo o seu corpo e inteiro como você está. Vá se lembrando do seu caminho espiritual até aqui. E pode ter tido várias vertentes, várias partes. E agora à sua frente, imagine um canal de luz dourada, que é o canal do Pathwork, que nesta aula será compartilhado o conteúdo que foi trazido pelo guia do Pathwork, que convocamos aqui para que esteja presente com a sua energia. E vá se lembrando também das pessoas que você ama, reconhecendo que todo o caminho espiritual é um caminho de expansão da nossa capacidade de amar. E que você já chega aqui amando estas pessoas. Mas que você pode, através desse caminho, expandir a sua capacidade de amar. Seja para mais pessoas, seja para as pessoas que você já ama. Então, vá unindo essas forças do amor e do autoconhecimento. E nesse estado, apenas se abra de olhos fechados, mas conectado ao amor e ao desejo de conhecer-se e expandir-se, para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Aqui, neste caminho, vocês estão aprendendo a eliminar as obstruções e os obstáculos. Em cada reconhecimento, cada insight, cada máscara parcial que cai, cada ruptura de uma defesa, cada passo onde assumem a responsabilidade por suas negatividades, vocês trazem luz para dentro de suas almas, ao trazer a verdade para dentro da escuridão. Então, inspira, expira. Vai deixando que essas palavras adentrem em você, perceba como você se sente. E lentamente pode ir abrindo os olhos para a gente começar a aula.
Todo mundo bem? Faz um joinha assim, tá joia. Giovanni, Walter, tá bem? Não sei se o Walter já voltou, tá bem? Vanessa, Patrícia tá bem e a Marisete está lutando lá com o Zoom, provavelmente. Tá bom. Mas ela pode ver gravado depois. Vamos em frente. Quem pode ler este primeiro slide? Só abre o áudio aí, quem for. Giovanni, Eu leio. Uhum. vai lá. Nossas negatividades. Em cada qualidade negativa, há uma qualidade positiva embutida. Já disse isso frequentemente. Os traços negativos não são nada senão distorções das expressões divinas positivas. Talvez vocês todos possam começar, neste momento específico, a dar o passo mental para se abrirem para a possibilidade de que há amor e compreensão onde vocês odeiam e julgam. Em sua negação do ódio, vocês estão em uma escuridão mais desolada, muito mais distante da luz. Vocês ficam, então, desesperançados porque vocês não sabem mais onde estão. Mas passo a passo, vocês encontram seu caminho de volta. E quando vocês aceitam a egocentricidade infantil dentro de vocês, outra vela está sendo acesa, pois ao aceitá-lo, vocês saberão que este bebê pode crescer. O que chamou atenção para você, Giovanni, desse trecho? Uau, eu fiquei emocionado com esse. O que chamou a atenção eu acho que esse lugar onde a escuridão, onde você não reconhece essa negação do ódio, você não acessa esse lugar do ódio, e aí fica cada vez mais escuro. Parece que eu me identifiquei que eu estou nesse lugar. É isso que me chamou a atenção. Na verdade, se você está identificando o seu ódio, você já parou de negá-lo. Já é um passo. O que ele está falando é que muitas vezes a gente nega. Eu odiar, não. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser de amor. Eu já superei o ódio faz tempo, não sinto mais ódio por ninguém. Nesse momento, muito provavelmente, você está negando. E a negação piora a situação, porque o ódio continua lá, escondido. Então, ele está trazendo. Esse trecho que você falou pega muito mesmo, para a gente começar a aceitar, que é o que ele fala no final. Quando vocês aceitam a egocentricidade infantil, você também acende uma vela. Ah, uma parte minha odeia. Uma parte que não cresceu ainda. Tudo bem, precisa amadurecer. Mas é um lugar de aceitação, entende? E para aceitar, é preciso reconhecer primeiro. E o que facilita reconhecer? A parte de cima. Fala assim, mesmo no ódio, tem amor. Né? Os traços negativos não são nada senão distorções das expressões divinas positivas. Então, a gente pode começar a dar o passo e abrir pelo menos a possibilidade de que nesse ódio que a gente está sentindo nesse momento, lá no fundo tem um amor. E se parar para pensar, não é tão difícil assim. Depois que aceita o ódio, você fala, no fundo eu queria algo dessa pessoa, no fundo eu tenho um vínculo com ela, aquela pessoa é importante para mim. E aí a gente vai trabalhando isso passo a passo. Ok? Eu vou falar isso aqui, explicar isso, porque esse aqui é um slide básico do Patchwork. E aí eu pus a mais, porque isso ajuda muito a entender a palestra. Heitor, eu só Sim, posso fazer um acréscimo ao slide claro, anterior? Eu estava sem claro. áudio, mas me dei conta depois que eu estava sem áudio. Fala, Não, mano. é que, só para dividir com vocês, eu acho que esse foi o aspecto fundamental do Patchwork que me capturou, quando eu li aquele texto, O Caminho, porque exatamente as religiões tradicionais negam, né? Ajudam a gente a negar, e tudo tem seus motivos, e foi assim até então, pelas razões que tinham que ser, e assim é. Mas isso me fisgou exatamente essa colocação do guia, né?
da importância de, ao invés de negar, você olhar e buscar frontalmente o reconhecimento. Porque só quando a gente reconhece, ou seja, a gente só vai perceber se existe, se está em nós, porque a gente reconhece. Se não reconhecer, então não existe. E como o mundo mental é o que existe, né? A projeção do nosso mundo é o que existe no nosso mundo mental, isso só vai existir a partir do reconhecimento. Então, isso aí foi um ponto fundamental do Pathwork, que me fisgou, na verdade. Sim. E por que tem várias razões por que as religiões vão muito pela eliminação, né? Seja bom, seja caridoso, meio como regra. Por algumas razões muito positivas, porque você precisa de um estofo e um trabalho para ajudar a pessoa a entrar em contato com a negatividade, que demanda muita formação, demanda muito treino. Você ajudar alguém e falar assim, não, expresse sim seu ódio, mas não machuque ninguém com isso. Então não dá para fazer isso de uma forma assim abertona, tal. E para Sim, muita gente, uma ordem de cima dizendo não seja ruim, seja bom, ajuda. A pessoa se transforma, ela busca ver onde ela errou e ela acerta. Então são momentos diferentes, mas no Pastor a gente faz esse trabalho mais com menos gente, com uma formação bem profunda, para ajudar a sustentar esse lugar e fazer essa transformação dessa forma. Então, você quer com isso que, por exemplo, se fosse educado os povos a partir desse princípio que o Pathwork coloca, seria difícil para a gente voltando ao passado, né? É isso que você quer dizer, que para milhões ou bilhões de pessoas, como é que você iria treiná-las nesse caminho, nessa compreensão? Então, era mais fácil dizer, olha, ser mal é ruim, ser mal é você vai ruim, ser não seja. Exato. Isso é um fator, e mais, você vê hoje os próprios pais, né? Isso os pais podem começar a ensinar para os filhos. Não, meu filho, expresse sim sua raiva. Você está com raiva de mim, porque eu fiz uma coisa que você não gostou. Poucos pais têm essa capacidade, né? Porque isso precisa de treino, ele precisa dar conta das raivas que ele sente. Então é isso que a gente trabalha mais profundamente aí nos grupos de estudo. Essa imagem vai ajudar a dar uma visão disso, mais prática. Que é assim, nós temos dentro de nós um eu maior, onde está o nosso amor, nossa alegria, nossa sabedoria, e aonde a gente já realiza coisas na vida. A gente realiza, talvez, a nossa profissão, nosso relacionamento, aonde flui, aonde está gostoso, aonde você gosta de si, dos outros, tá beleza. Aí você está expressando no mundo o seu eu maior. A gente tem também o nosso lado imaturo, o nosso eu menor, onde estão os nossos medos, nosso orgulho, nossa teimosia, né? Só que a gente não gosta de mostrar isso aqui para o mundo. E aí, o que a gente faz? E aprende isso lá quando criança, a gente cria uma máscara. Essa máscara, ela é o que a gente também chama de eu idealizado, onde a gente tenta se mostrar isento de eu menor. Não, eu não tenho medo. Aí tem muitos, às vezes mais homens, né? Não, eu não tenho medo de nada, mas tem mulheres também. Não, eu não tenho medo de nada. Ou eu não sou orgulhoso, sou super humilde. Não, eu não sou teimoso, eu sou aberto, tá? Mas lá dentro a gente tem essas negatividades. E os 3 comportamentos que a gente age quando a gente não quer mostrar o nosso eu menor, que são os 3 comportamentos da máscara, é a agressividade. Então, tem pessoas que você vê que são agressivas e claramente a pessoa está ferida ali, ela está atacando para não deixar ver. Tem pessoas que são submissas, que se submetem para parecer bem ou para conseguir até o que querem, para não brigar ou alguma coisa assim. E o pessoal que se retira, que se desconecta do assunto. Fica meio sereno assim, mas por dentro está fervendo de medo, de orgulho, de teimosia, de raiva, de ódio e do que mais seja de eu menor. E aí no Patchwork, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desconstruir essa máscara passo a passo, de maneira segura, para enxergar o eu menor. Ah, aqui na verdade eu estava com medo. Eu fui bater no fulano lá, mas eu estava com medo.
E em vez de aceitar meu medo, ou eu me submetia, eu estava com medo daquela pessoa, disse que sim, mas eu me submeti porque eu estava com medo. Aí a gente começa a aceitar o medo, ver a origem do medo, e com isso a gente vai desconstruindo o que é eu menor em eu maior. E aí aumenta a quantidade de eu maior que a gente tem disponível. Ok? Esse desenho às vezes ajuda a viabilizar isso. E aí, nesta palestra, o que o guia vai fazer? Ele vai pegar cada um que estava lá perguntando, cada um perguntou de uma negatividade, e ele foi mostrar qual é a qualidade original por trás daquela negatividade. Então, quem pode ler esse julgamento? Julgamento. Pergunta. Eu tenho o traço de julgar os outros o tempo todo. Qual o componente positivo original nisto? A qualidade positiva original em ser julgador é uma grande capacidade para distinguir, diferenciar o poder de reconhecer, de estar incisivamente ciente. Se esta capacidade está sendo usada criativa e construtivamente, este é, obviamente, um patrimônio maravilhoso sem o qual uma pessoa estaria incompleta. Use esse patrimônio com você mesmo e com os outros, mas não com o tipo de hostilidade e negação que você pratica agora ainda muito frequentemente. A verdade deve prevalecer com o perdão e a compreensão, com uma prontidão para compreender as conexões mais profundas, de modo a não julgar de um modo final e de rejeição. Transforme o julgamento negativo em reconhecimento. O que fica para você desse trecho, Walter? Não, desculpe, a minha esposa estava do meu lado aqui, eu li completamente desconcentrado, então não deu para... Desconectou, pegou, aí você arrumou um jeito de fugir do positivo do julgamento. Então, deixa eu comentar. Olha que interessante isso. Julgar os outros, muita gente vai dizer que é errado, né? Mas o rapaz aqui pôde revelar o eu inferior dele. Eu tenho o traço de julgar os outros. Todo mundo tem. Ah, fulano está errado. Ah, se fosse eu, faria melhor, né? Ah, isso devia ser feito assim. E às vezes a gente vai para esse julgamento com uma agressividade da máscara, porque no fundo eu estou julgando, mas eu não vou dizer que estou julgando. Às vezes eu sou até bem incisivo para dizer assim, não, por causa disso, por causa daquilo, racionaliza, por exemplo, vai para uma retirada, dá um monte de argumento técnico, e aí tenta ir na máscara para não dizer que está julgando. Mas se parar um pouquinho e fala, não, eu estou julgando. Então, o que tem de qualidade nisso? É uma qualidade de separar bem, não, isso aqui eu estou vendo que tem algo errado. E se você usa isso positivamente, isso é uma grande qualidade. Você, por exemplo, não compra o que... Se está todo mundo indo numa direção, mas você fala assim, não, essa direção aí não é boa, nem para mim, nem para essa turma toda. Eu vou pontuar isso para as pessoas certas, eu vou dizer assim, olha, meu julgamento positivo disso é que isso aqui pode dar problema assim, assim, assim. Nessa hora, se você conseguir dizer isso de um lugar positivo, provavelmente você vai ajudar aquele grupo. Você não vai ser aquele julgador que só fala, esse povo vai estar tudo errado, vou embora. Então, ou vou ficar reclamando agressivamente. Ou vou me submeter. Não, você usa o patrimônio de discernir e de poder reconhecer. E isso é uma qualidade que o eu inferior vai lá e distorce para dizer, ó, você tem o direito de falar mal dos outros. Você tem o direito de falar que você está certo ou outro errado. Então, é isso que ele está convidando a gente a desconstruir, dizendo que lá no fundo tem uma qualidade. Está ficando claro? O mais importante aqui não é lembrar o que qualidade é de cada distorção, mas sim que existe a qualidade. Vamos para mais uma. Quem pode ler aí que não leu ainda? Tem a Patrícia e a Vanessa. Alguma das duas tem? Ah, Patrícia, abre seu áudio, então. Despeito. Pergunta: o que é este traço que eu tenho
no qual nada jamais pode chegar até a mim. Há um desafio e despeito. Desafio, despeito, teimosia, rigidez, são todos derivativos do mesmo bloqueio. Sua semente original, positiva, é a qualidade de estar centrado internamente, ser firme, autoassertivo, defender seu espaço, estar seguro em seu próprio self, em vez de constantemente ser dominado e influenciado pelos outros, assim perdendo a autonomia. Amigos, é muito importante que vocês reconheçam a origem positiva por trás da distorção, mas, ao mesmo tempo, estejam cientes de quando usam este julgamento a fim de justificar, disfarçar e, assim, perpetuar a versão distorcida deste. Usem este conhecimento de forma que vocês não rejeitem e expulsem a coisa toda. Nada deve ser negado e expulso, mas a diferenciação deve ser feita entre a sua... Eu não consigo ler o restante. A sua versão original e a distorcida. Tá? Que ficou para você disso aqui que você leu? Então, eu fiquei ainda parada no que você tinha comentado antes, né? Sobre a gente retirar... isso é um mecanismo que me pega bastante também, né? E começar a racionalizar. E acho que também tem a ver com o medo, né? De ser invadido pela opinião das pessoas, né? Aí cria um despeito, aquele distanciamento para não ser invadido e, ao mesmo tempo, se a gente for influenciada, aí a gente perde a autonomia, né? Sim. Então, você está começando a falar do eu inferior, por exemplo, você vê ali um medo de ser invadido. Aí, numa reação, pode ser um despeito, né? Fala assim, não, isso aí não vale nada, esse pessoal aí não sabe do que está falando. E nisso tem uma qualidade, que é eu poder manter o meu espaço. Então, se eu estou seguro de mim e estou mantendo o meu espaço, usando essa qualidade no positivo, eu faço isso muito tranquilamente. Vem alguém falando assim, você devia fazer tal coisa. Você fala, entendi. Nossa, mas isso aí vai invadir o meu espaço, vai, por exemplo, atrapalhar a minha agenda. E aí você responde para a pessoa dizendo que, olha, entendo a sua sugestão, acho que até tem uma coisa positiva, mas eu não quero fazer isso agora. E tudo bem. Agora, dependendo, inclusive, de como a pessoa faz, quem está centrado no seu self, fala assim, olha, esse jeito que você está falando é muito agressivo para mim, eu me sinto um pouco invadido, não é legal para mim. Ou seja, tem uma qualidade. E a necessidade de se autoproteger, às vezes, é real. Como a gente ainda não aprendeu a usar isso de uma forma mais positiva, a gente usa a negativa para não usar na máscara. Na máscara é pior ainda. Porque na máscara você nem lida com a questão. E a tendência é que se você vai na máscara, a pessoa continua fazendo. Porque seja quem é agressivo na máscara, o outro fala assim, eu vou falar de novo. Tipo, entra numa briga e a outra pessoa fala assim, ela tá vendo que tem algo errado, ela quer te ajudar. E aí você vai para agressividade, você não resolve. Se você for para submissão, não resolve também, na retirada, muito menos. Então, enquanto você está na máscara, ainda é mais difícil de trabalhar. Mas quando você começa a desafiar, pelo menos você põe uma energia, fala assim, não, isso aqui eu vou fazer diferente, pelo menos você está num despeito, você está assim, essa pessoa não vale nada, eu valho mais que ela, isso é eu inferior. Mas pelo menos tem energia. E o que você pode fazer? Reconhecendo isso, e é legal essa palestra, porque todo mundo está aqui nas perguntas revelando o seu eu inferior, que é um trabalho muito do Petro. Revele. O que tem de eu inferior em você? Claro que não aqui, abertamente, para todo mundo ver e tal, mas nos grupos. Eu posso revelar esse eu inferior. E aí a gente pode trabalhar ele, dizendo, olha, por trás desse despeito tem o lugar de você ser autoassertivo. Mas ele lembra também que você não pode usar essa desculpa, falar assim, então eu vou desafiar todo mundo, porque no fundo eu estou usando minha qualidade divina de ser autoassertivo. Não, se você está fazendo isso de uma forma de desafio, você está ainda no eu inferior. E aí tem que reconhecer isso, saber onde isso nasceu, e aí a gente vai chegando na qualidade positiva, como eu dei o exemplo, aí vai crescendo o eu maior pela transformação do eu menor. Ok? Vamos em frente.
a falta de fé. Vanessa, você pode ler? Pergunta: eu tenho uma forte falta de fé e não quero acreditar em Deus. Esta é uma distorção de atitude saudável, realística no que se refere à autorresponsabilidade e autodependência, de saber que não há autoridade que irá fazê-lo por você. É uma distorção da verdade de que você é um agente autorresponsável, o qual, na realidade, não está naturalmente, em oposição ao self-Deus mais profundo, mais sábio, a qual o ego deve se entregar. É este self divino que sozinho pode trazer a verdadeira identidade, autonomia, independência. Você aposta nesta falta de fé, assim permanecendo com a distorção. O que fica para você disso, Vanessa? Ou que dúvida você tem? Acho que é mais essa conexão com o divino dentro de nós, talvez. Sim, no sentido de que a gente, nessa distorção, a gente não precisa de um Deus fora. Né? Lá no fundo, a gente tem Deus dentro de nós, a gente é autossuficiente e autorresponsável, principalmente autorresponsável. No fundo, é como dizer assim, eu não preciso de Deus. Lá no fundo, eu realmente, se eu conectar com o meu self divino, eu me abasteço de Deus por conta própria. E eu vivo isso como realidade. Só que para a gente chegar aí, a gente precisa de muita ajuda. Ajuda espiritual, ajuda pessoal. Então a gente não está lá ainda. A gente não está tão conectado com esse self divino ainda. Só que para não ceder, né? O que o eu inferior faz? Ele distorce essa verdade que diz assim, ó, você daria conta sozinho. Se tivesse, ou sozinha. Se tivesse conectado lá com o eu divino, você é totalmente autorresponsável, você é autodependente, você dá conta de tudo. Só que ele distorce isso e fala assim, você não precisa de Deus, esquece Deus. E aí ele mata a qualidade de eu superior da fé. Porque a fé é uma qualidade que a gente tem, que a gente pode usar. Poxa, às vezes está difícil aqui, eu faço uma oração, coisa melhora. Melhora mesmo. Não sei como vocês se sentiram aí no começo do grupo, né? Da aula. Então, assim, a fé faz parte, é uma qualidade que a gente pode ter. Mas o eu é inferior, então, distorce essa questão da autorresponsabilidade para apagar um pouco essa fé. Tá vendo? Mas tem uma qualidade. A falta de fé em si também é uma qualidade distorcida. A qualidade da autorresponsabilidade. Medo e ansiedade. Quem pode ler? Giovanni, quer ir você de novo? Que você, acho que já passamos por todos. Medo e ansiedade. Pergunta: qual é o aspecto positivo de um estado temeroso, ansioso? O medo, em geral, é uma distorção do cuidado, a percepção de algo em algum lugar estando errado. Especificamente, no estado humano, a ansiedade é sempre um sinal de repressão. Tal estado é um indicador para vocês que lhes diz que há algo que vocês não desejam ver e que os torna ansiosos. Então, a ansiedade realmente não é nem mesmo uma distorção de algo positivo. É positiva, no sentido de que é um sinal apontando para uma área onde vocês desejam continuar ignorantes sobre si mesmos. Siga com comprometimento total para com sua verdade para descobrir o que especificamente é a sua negação. Entrem em meditação profunda, preferivelmente na presença e com a ajuda de amigos. Deixem a energia da meditação de seus amigos também ajudar vocês e então trabalhem juntos. O que vem para você, Giovanni? Fuga. Em que sentido? No sentido, aqui o que me chamou a atenção e que tocou aqui
é esse lugar onde a gente não quer acessar algo que precisa ser visto, que precisa ser olhado, que precisa ser olhado. Então eu saio correndo e acho que a ansiedade é entre aspas, um sintoma disso. É o que me veio. É exatamente isso. É até curioso, assim, essa palestra eu já li algumas vezes, mas até ajudou no tratamento de pacientes com ansiedade, porque a ansiedade é muito angustiante. Se a pessoa chega para um tratamento de ansiedade, ela normalmente está muito mal, ela está com problema. Não dá para dizer para ela que a ansiedade, no fundo, é uma coisa boa. Mas, sabendo disso, a gente consegue cuidar da ansiedade ajudando a pessoa a ver o que está escondido. Normalmente é alguma coisa que ela não quer revelar para ela mesma, de que às vezes ela está se sentindo insegura, com medo, chateada, insatisfeita consigo mesmo. Então, assim, se a gente estuda o estado ansioso de uma pessoa, é riquíssimo para começar a descobrir o que ela está escondendo de si. E aí a ansiedade vira alerta. Normalmente, você vai conseguir virar a chave da ansiedade quando você descobre uma real necessidade que está ali oculta. A pessoa, no fundo, está precisando mudar algo na vida, está precisando construir algo na vida, está precisando sair de uma zona de conforto. Pode ser várias coisas. Está precisando, talvez, acessar uma história que está enroscada e ela está recriando várias vezes na vida. E a ansiedade é a dica. Então, está ansioso? Para, medita, pede ajuda espiritual ou ajuda pessoal e o que eu estou ansioso? Por quê? O que está embaixo dessa ansiedade? E às vezes pode vir. Além da ansiedade, nesse slide, ele fala do medo. E o medo, ele coloca aqui também como uma distorção dessa consciência de que algo está errado. O medo avisa, só que eu fico com medo. E aí, se eu vou para agressividade, para retirada ou para submissão, eu não lido com esse medo e não descubro o que está errado. Mas, de novo, é uma qualidade sentir medo para falar, opa, levanta a bandeira aí, que tem alguma coisa aí. Só que se eu fico só no medo e não faço essa análise, o medo me domina. E aí eu paraliso, às vezes eu não faço o que eu tenho que fazer. Mas o medo é uma qualidade. O medo é a distorção de uma qualidade. Desse cuidado consigo mesmo. Tá ficando clara essa transformação aí, que no fundo tem algo embaixo que é mais real do eu superior. Vamos lá, quem pode ler a rebeldia? Rebeldia. Pergunta. Eu aposto em ser rebelde, em ir contra a autoridade e até mesmo contra o que eu sei ser a verdade. O que positivamente poderia ser, Possivelmente. ou o que possivelmente poderia ser positivo na origem desta destrutividade, o aspecto original, antes da distorção se manifestar, é um espírito de coragem e independência, um espírito lutador contra a submissão à conformidade. Apenas em sua versão distorsiva, torna-se uma destrutividade insensata dirigida cegamente. O que fica para você, Walter? Eu posso dizer que isso foi minha vida. Isso foi minha vida. Eu fui rebelde, contra a cultura, autodestrutivo, dirigir em alta velocidade, fazer loucuras, vida de uma série de loucuras. E quando eu caí em mim, então, eu descobri uma grande coragem e passei a lidar com o meu medo como um aliado e saber escutá-lo e me acalmar exatamente nos momentos de maiores medos, né? Especialmente por causa de mediunidade e tudo mais, também, né? E de outros desafios na vida. Então, isso é bem um retrato da minha vida e isso tem me ajudado muito, extremamente, porque todas as adversidades e desafios, elas vão se tornando, pouco a pouco, para mim, como aliados, né? Se tornam aliados, porque eu olho
nessas situações de desafios, de adversidades, exatamente oportunidades de eu aprender com elas. Então, isso me ajudou muito a abrir né, a minha vontade de viver, a minha coragem, o meu ânimo. É isso mais ou menos. Você pegou o exemplo exato, né, de como você falou, fui muito rebelde, a hora que você caiu em si, você começou a usar a coragem. Então, na rebeldia, existia uma qualidade sua de coragem. E é muito comum a pessoa pegar um rebelde e falar assim, essa fulano é rebelde. Esse fulano é rebelde. E aí tenta abafar o rebelde. Aí o rebelde se rebela ainda mais. E gera um ciclo vicioso, que o rebelde se rebela mais e a outra pessoa fica mais brava, e isso aí gera uma bola de neve. Agora, olha a diferença de você pegar um rebelde e falar assim, cara, eu vejo que você é corajoso pra caramba. A forma que você está usando essa coragem talvez não seja ideal, talvez você pudesse usar essa coragem de um outro jeito, mas você é um lutador mesmo. Eu percebo isso. Você não se conforma com o que você acha que está errado, você tem opinião. Percebe? Se você chega no rebelde com essa postura, é muito mais possível que esse rebelde fale, aquilo está errado, está errado. E lentamente você vai mostrando. Se você começa a conversar com o rebelde a partir da consciência de que, no fundo, ele é um corajoso, você pode começar a transformar essa relação para o próprio rebelde, para que ele comece a perceber que ele tem uma qualidade, a qualidade dele é validada e reconhecida, mas a forma de usar está distorcida. Olha a diferença. Tão simples, né? Quando fica aqui, faladinho assim, bonitinho. Aí fazer na prática. Inclusive, me ajudou agora, porque eu me dei conta do que você falou e do que está escrito, aí, exatamente de aspectos em que eu sou contra certas situações que eu acho injustas na vida, né? E eu gosto de brigar com gente grande, eu gosto de ir nessa direção de, quando eu vejo injustiça, eu enfrento, né? E, por exemplo, eu surfei praticamente minha vida inteira, mais de 40 anos, surfei no Havaí, onda gigante, tudo isso, e eu achava naquela época que eu era corajoso por isso, porque eu fazia isso, entendeu? E depois que eu vim me deparar com os aspectos interiores, foi que eu vim descobrir que, não, cara, não era nada disso, isso era um outro tipo de coragem, entendeu? Não, Então, talvez a mesma qualidade da coragem, mas a gente descobre que, para enfrentar o interior, a gente precisa de mais coragem do que uma onda gigante. isso, exatamente. Agora, quando você fala brigar com gente grande, ainda não é a coragem do eu superior, porque o eu superior não precisa brigar. Ele afirma e ele escuta a afirmação de todos. E aí ele dá a opinião dele. E ele tem a coragem de se posicionar. Mas ele nunca vai obrigar o outro a fazer o que ele quer. Ele pode dizer, eu acredito nisso. Mas não sei, eu entendo, mas eu continuo acreditando nisso ou não. Que a pessoa tem a coragem de estabelecer o que a pessoa acredita. Mas ela não vai entrar em confronto. E se ela conseguir, inclusive, criar um vínculo e interagir com a verdade do outro, muito provavelmente se chega a uma conclusão, ou talvez não, e cada um vai para o seu lado, mas satisfeito de saber que com aquela pessoa não ia dar para conversar. Tudo bem, é uma pessoa que tem talvez verdades muito diferentes da sua, mas você teve a coragem de se posicionar, e a coragem de fazer isso buscando dar o seu melhor. E esse é o trabalho, de saber da qualidade e não colocá-la no mundo pela distorção. Eu quis dizer, na verdade, não sei, certíssimo o que você disse, mas eu quis dizer num sentido não de brigar necessariamente, ou de desentendimento, mas eu falo de não aceitar certas questões e aspectos, e não necessariamente impor a minha vontade, ou que eu tenho razão, mas situações, foi um exemplo genérico. Ok, muito bom. Vamos em frente. Quem pode ler agora? A não autorresponsabilidade. A não autorresponsabilidade.
Pergunta: qual a origem positiva em minha tendência para evitar assumir a responsabilidade por minha vida, minha tendência de evitar? Em sua manifestação divina original, esta é a qualidade de abrir mão, de deixar fluir, de não deixar o controle do ego assumir e apagar a chama eterna do ser. Não ser tolhido e tenso e superativo com as forças do ego. Conota ceder e se entregar ao fluxo do ser. É importante que o conhecimento que dou a vocês aqui não deveria ser usado a fim de evitar enfrentar o que é, na verdade, negativo e destrutivo. E também que vocês não apliquem cegamente as distorções das distorções Das e distorções. façam disto um Ficar jogo. assim, não aplicar essa ganha distorção, da distorção, da distorção, e ficar fazendo um jogo de ficar caçando distorção atrás de distorção. Sim. Este conhecimento é dado a vocês a fim de perceber que não há nada mal por si. O que vem para você, Patrícia? Ou que vem alguma dúvida? Eu achei um pouco confuso aqui, estou até dando uma lida de novo. Não, deixa eu talvez trazer, porque o guia ou as perguntas nessa palestra, elas vão muito assim na veia, fala assim, eu não acredito, eu não tenho fé. Você fala isso para uma entidade espiritual, né? Então, assim, foram bem questionadoras mesmo para ver o que vinha. E aqui trata justamente assim, não, eu não tenho autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é uma lei, assim, é uma lei divina a autorresponsabilidade. Todo o trabalho do Petro se baseia em ter autorresponsabilidade. E aí foram questionar o guia, não, eu não tenho, não, eu não assumo a responsabilidade pela minha vida. O que tem de positivo nisso? Aí o guia tranquilamente responde, não, é que você tem a qualidade de deixar fluir. É uma qualidade, entende? Você não deixar o ego querer fazer tudo, porque muito da autorresponsabilidade o ego tem que participar. Assim, eu vou meditar agora, vou analisar o que está por trás disso. Tem a participação do ego. E aí você não querer pegar isso, tem uma qualidade que falar assim, do jeito que for vai ser, as pessoas aí vão decidir, o que decidirem tá bom. E você pode fazer isso de um lugar positivo, de entrega ao fluxo da vida. Mas tem que tomar cuidado, porque se você realmente está só abrindo mão e está se prejudicando, por exemplo, teria algo que seria melhor para você, mas nesse fluxo, toda hora é você que toma um prejuízo, é importante ver que aí você está realmente abrindo mão da autorresponsabilidade. Mas nessa palestra específica, é o que ele fala, a gente não vai aqui tanto ficar, então eu devia ser mais autorresponsável, menos autorresponsável. Não é esse o debate dessa palestra. O que ele quer passar aqui é que mesmo a não autorresponsabilidade tem algo positivo por trás. Tem uma verdade por trás. E isso é o que ele quer ensinar nessa palestra e está dando vários exemplos. Está ficando clara essa mensagem? Muito bem. Então, para a gente pegar um último caso, que é assim, quem pode ler? Abuso de poder. Pergunta: e sobre abuso de poder de uma posição de autoridade? Distorção da verdadeira liderança. A verdadeira liderança é assumir responsabilidade, pagar preço pela liderança. A distorção disto quer a glória disto, as vantagens de um modo egoísta e vaidoso. Algo te chama atenção, Van? Essa questão do poder, às vezes, mostra muito do que a pessoa é, muitas vezes, quando ela tem um destaque, alguma coisa assim, a gente pode vir à tona algumas características que não são muito positivas, né? E a pessoa pode acabar abusando do poder, né? A gente vê de várias formas. Pode ser no relacionamento, tanto homens quanto mulheres podem abusar de poder financeiro, pode ser em empresas, pode ser no trabalho. E aí o pessoal pergunta, abuso de poder tem alguma coisa positiva por trás? O que pode ser positivo por trás de um abuso de poder?
E ele fala, é aquela pessoa que tem uma capacidade de liderar. Porque ser líder não é fácil, às vezes você tem que ir na frente, você tem que bancar uma posição de uma maneira mais forte que os outros. Está todo mundo fazendo de um jeito, você percebe, não, aqui o melhor é fazer de outra forma, vai ser mais maduro, vai ser... Então, você abusar desse poder é quando você quer a glória, você quer vantagens, mas de um modo egoísta para si. Então, você distorce uma qualidade positiva, que é a verdadeira liderança, a capacidade de pagar um preço para conseguir algo, para ser o líder. Tem um preço a pagar, e você pode querer pagar, só que distorcido você fala assim, eu vou conseguir isso para mim, para que eu fique bem. Então, até no abuso de poder, tem algo de positivo por trás, que sustenta. Porque uma coisa que a gente aprende é que se uma coisa não tem nenhuma verdade, nada, né, no fundo tem, mas assim, se não é verdade, uma hora essa negatividade vai ser destruída. Ela vai voltar para o seu positivo. Por quê? Porque ela vai começar a dar problema. Por exemplo, mesmo a máscara, você vai usando a máscara, uma hora isso vai dar problema na sua vida, nas relações, no trabalho. Aí você vai ter que chacoalhar, opa, isso aqui eu tenho que sair da máscara. Aí você vai incluir a negatividade. Aí você começa a expressar a negatividade, também vai dar problema. Só vai parar de dar problema quando você conseguir transformar essa negatividade no positivo que está dentro dela. E isso é o caminho de todas as nossas negatividades. Seja nessa vida, seja em 200 vidas, mas a gente vai pegar um pacotinho de eu menor, vai trabalhar e vai fazer o nosso eu maior crescer. Ok? Muito bem. Então, para a gente fazer um fechamento, eu vou convidar todo mundo a fechar um pouco os olhos novamente. Eu vou, de olhos fechados, eu vou ler esse trecho, mas depois fiquem mais um tempinho em silêncio, que eu vou perguntar para vocês seu principal aprendizado. Então, vai se lembrando novamente daquela esfera do início, daquela conexão com o guia do Pathwork, uma abertura para ouvir tudo que vocês ouviram, se emocionar, quem se emocionou. E vai deixando essas palavras entrarem em todos os seus corpos. Estudem essas palavras. O que é importante é que vocês sabem que vocês são dignos de serem amados, mesmo se vocês algumas vezes estão errados. E vocês podem estar errados algumas vezes, pois todos os seres humanos erram. Vai respirando essa informação. Vai se abrindo para que ela entre em camadas mais profundas. E perguntem a si mesmos: qual o principal aprendizado desta aula para você? Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Quem quer compartilhar o principal aprendizado? Eu quero. Eu senti aqui que o meu grande aprendizado é o parar de fugir das minhas emoções, dos meus sentimentos, que eles são aliados para eu abrir algumas portas que eu estou precisando abrir e melhorar no meu processo. Muito bom. Obrigado, Giovanni. Quem mais quer compartilhar aí o principal aprendizado? Eu acho que, somente acrescentando o que Giovanni falou, na mesma coisa, é exatamente o quanto de luz tem aí nas nossas sombras e na negatividade, né? E a gente tem uma tendência natural a negar isso, mas aí está um pote de ouro, né? Onde a gente aprendendo a olhar, a trabalhar isso. Então, essa palestra me trouxe, revalidou, né, a importância disso, da gente exatamente buscar onde a gente não imagina, às vezes a gente nega para a gente mesmo, os nossos defeitos, os nossos medos, insegurança, ódio, né?
ressentimento e tudo isso, é exatamente aí onde a gente dá o pote de ouro para a gente poder se melhorar. Uma coisa importante Perfeito. que estava lá no primeiro slide, que eu esqueci de falar, que foi muito importante para mim, para começar a trabalhar tudo isso, é exatamente como você colocou, Heitor, descolar, né? Porque eu olhava muito, não, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Não, é uma parte em mim, algo em mim, uma parte em mim que é assim. A outra parte não tem isso, outras partes não têm isso. Então, isso também me ajudou muito. Tá joia, Walter. Obrigado. Acho que é importante também essa parte de quanto mais a gente vai se permitindo se conhecer melhor, se colocar, mais a gente vai entendendo, né, que o equilíbrio, né, entre esse negativo e positivo, né, que não há, tipo, é mais assim, nesse sentido de que a gente tem os dois, mas a gente pode equilibrar, né? Joia, obrigado, Van. Eu gostei bastante e agora no final veio, né, essas palavras amorosas do guia, né? Que acho que é uma coisa importante da gente colocar dentro da gente nesse processo, né? Então, me amo, porque vou estar errando enquanto estou aqui, né, nesse mundo. Ah, Vou estar sempre aprendendo e, né, com amorosidade a gente vai conseguindo caminhar, né? muito bom. Tá ótimo, gente. Que delícia ouvir todos vocês. A aula foi muito fluida, assim, achei muito legal. Semana que vem falaremos da anatomia do amor. Ó, mergulhamos nas negatividades. Semana que vem vamos falar então da anatomia do amor. Obrigado a todos por terem vindo. Quem viu gravado, se depois puder comentar, se inscrever, vai ser ótimo ouvir vocês. Obrigado a todos e todas aí por terem vindo. Semana que vem estamos aqui. Tchau. Obrigado também. Tchau, tchau.